Olá, colegas. Eu sou a Cláudia Veridiana, sou instrutora aqui da área de educação do Rio Grande do Sul e hoje estou aqui juntamente com meu colega para conduzir essa sessão de ensino de TLT. Espero que vocês tenham um bom treinamento. Eu sou uma mulher branca, na casa dos 50 anos, tenho cabelos lisos, castanhos, compridos até a altura da cintura e desejo a todos um bom treinamento. Olá, colegas. Eu me chamo Rafael Araújo Vinhô. Eu atuo como instrutor na área de educação corporativa dos Correios. Eu sou um homem branco na casa dos 40 anos, com cabelo curto, e hoje eu estou vestindo uma camisa de cor preta. A ideia, então, é conversarmos durante esse encontro sobre o tema que está em tela, né? Orientações para operacionalizar equipamentos de movimentação e de elevação de carga. E a gente começa, então, o nosso encontro analisando o objetivo desse treinamento, o objetivo do TLT de hoje, que é, pode passar aí para a gente, Cláudia, por favor. Então, o objetivo do nosso encontro é aplicar as normas regulamentadoras de segurança no trabalho durante a operação de equipamentos de movimentação de carga paletizada, assegurando o cumprimento das regras de segurança para evitar acidentes e danos materiais. Então, o propósito de toda essa nossa conversa, de todo esse nosso encontro, é garantir então a segurança dos trabalhadores, dos operadores de movimentação de carga. Para que a gente possa alcançar, atingir esse objetivo, nós vamos analisar os seguintes conteúdos ao longo desse treinamento. Vejam, o primeiro conteúdo diz respeito à segurança no trabalho e algumas normas regulamentadoras. Então, vocês vão perceber que a gente vai trazer aí em destaque pelo menos uma NR, uma norma regulamentadora que diz respeito diretamente à movimentação de carga. O segundo conteúdo que nós vamos analisar hoje são os equipamentos de movimentação de carga paletizada. Então a gente vai dar destaque aí a alguns desses equipamentos, nós sabemos que são vários, mas alguns deles a gente vai destacar para o nosso estudo de hoje. E por fim, regras de segurança para a movimentação de carga. Então, nós vamos analisar juntos aí diversas orientações para que a gente possa garantir aí a movimentação de carga com segurança para todos os envolvidos. Cláudia, Então, Rafa, aqui a gente já vai começar a entrar no nosso conteúdo e a nossa primeira tela ela nos traz essa pergunta. Você sabia que muitos acidentes de trabalho acontecem durante o processo de movimentação da carga? Então, faço essa pergunta aí para os nossos colegas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Será que eles sabiam disso? Muitos desses acidentes aí de trabalho ocorrem nesse processo. E é por isso a importância de nós trazermos esse conteúdo e conversarmos sobre isso hoje, trazermos essas orientações que nós vamos ver no decorrer deste treinamento. Então, como é que o Correio faz aí para auxiliar, né, os operadores, enfim, como que se torna esse processo mais eficiente? Então, a gente já viu que tem acidentes de trabalho que ocorrem nesse processo de movimentação de carga. Então, para auxiliar e proteger os operadores e tornar os processos mais eficientes, os Correios investem constantemente em equipamentos para a movimentação da carga. Compra de máquinas, esteiras automatizadas, empilhadeiras, paleteiras e carrinhos dos mais diversos modelos são alguns exemplos. Então, a nossa imagem ela traz ali alguns exemplos ali de esteira, de empilhadeira e a paleteira, né? Tenho certeza que os colegas lá na unidade já conhecem alguns desses equipamentos. Então, o Correio ele tem aí auxiliado dessa forma aí na proteção aí dos colegas. Aqui é importante, né, destacar, mencionar que de 2022 a 2024, os Correios adquiriram centenas de equipamentos de movimentação de carga, empilhadeiras elétricas e a combustão, paleteiras elétricas e manuais, dentre outros, com o objetivo de abastecer o parque operacional das unidades de tratamento, distribuição, transporte, logística e atendimento. Então, aqui foi um investimento orçamentário na ordem de milhões.
Então, vejam bem, no slide anterior a gente falou que o correio, a forma dele auxiliar é investir nesses equipamentos aí. Daí ele auxilia na proteção dos operadores e também nos processos mais eficientes. E vejam que há investimento aí na ordem de milhões. E aí, né, como se investe tanto dinheiro nos equipamentos, esses equipamentos eles precisam aí de acompanhamento, né? Então, na nossa rotina, a gente precisa estar acompanhando aí a forma de utilização, a verificação quanto à periodicidade das manutenções preventivas. É sempre melhor prevenir do que remediar, né, Rafa? Então é importante a gente cuidar antes que estrague o equipamento, né? Tem algumas situações que a gente vai ver que a gente faz na manutenção que evita que esse equipamento estrague e que também ocasione um acidente, né? Que machuque aí os nossos colegas. Então, aí essa verificação quando a periodicidade das manutenções preventivas e corretivas, né? A corretiva é quando já há um problema. A preventiva é quando ainda não aconteceu um problema, né? Então, enfim, tem um nível de óleo adequado, líquido de freio, tem essas situações que são, se a gente manter elas sempre reguladas, de acordo com as orientações do fabricante, então ela é uma manutenção preventiva, ela evita que aconteça um problema no equipamento. Já as corretivas é quando já tem algum problema, já furou um pneu, estragou uma roda, enfim, aí é a corretiva, daí eu vou precisar corrigir aquele problema que já aconteceu. Então, isso valoriza os bens adquiridos, evitando danos nos equipamentos, bem como a proteção dos técnicos que os operam. Vocês vão ver, depois nós vamos trazer algumas situações aqui que a falha nessas manutenções podem ocasionar aí problemas, acidentes, né, e machucar os nossos colegas. Foi desenvolvido e está em fase de aprimoramento o sistema de gestão dos equipamentos de movimentação de carga. Então, esse sistema ali, a sigla dele é GMIC. Ele, no momento, está em uso só nas unidades de tratamento. Aqui a gente trouxe a imagem do sistema, né? Então, lá quando abre o sistema, é essa imagem que tem ali, que se a gente for analisar, tem a imagem da paleteira elétrica, tem a imagem da empilhadeira elétrica, tem ali a empilhadeira elétrica patolada manual. Depois, mais adiante, a gente vai falar dessa empilhadeira patolada. Então, é essa que está aqui em azul, mais à direita da tela. Tem a empilhadeira a combustão, a manual patolada e a empilhadeira elétrica patolada. E um rebocador ali. Então, esse sistema aí de movimentação de carga, ele vai monitorar todos esses equipamentos. E para que serve, né? Porque como que a gente vai usar esse sistema e qual que é a utilidade dele? Então, esse sistema, ele prevê o preenchimento diário pelo operador do equipamento de um checklist. Então, o operador, ele vai preencher um checklist nesse sistema, com as informações de início e término de sua utilização, indicando suas condições. A avaliação do checklist permite acompanhar a produtividade, o tempo de vida útil, a alocação e as ocorrências de manutenções e obsolências dos equipamentos próprios. Então, onde esse sistema já está funcionando, ele também auxilia para identificar o período das manutenções preventivas, corretivas, se o equipamento está parado por conta de uma manutenção corretiva, vai estar lá nesse sistema, vai ter como a empresa monitorar quantos equipamentos estão em funcionamento ou não, e também auxiliar aí no processo de estar encaminhando esse equipamento para uma manutenção preventiva. E agora, Rafa, o que tu traz para nós? Muito bem. Então, agora que nós já analisamos aí com a Cláudia o investimento que a empresa faz na aquisição desses equipamentos e a importância da manutenção desses equipamentos, né, tanto a manutenção preventiva como a corretiva, como bem destacado, inclusive aí a criação de um sistema para acompanhamento dessas manutenções, nós vamos nos focar a partir de agora em alguns desses equipamentos, Cláudia. Por isso que nessa tela nós trouxemos a seguinte mensagem. Vejam, nesse treinamento nós vamos trabalhar as medidas e as práticas adotadas para proteger os trabalhadores, para prevenir acidentes e questões de segurança no uso de alguns desses equipamentos, que são paleteiras e empilhadeiras nos quais não há o embarque do operador para movimentação de carga. Então, nós sabemos que existem outros equipamentos em que o operador, então, pode estar sobre
o equipamento. Não é o caso de hoje. Então, a gente vai analisar aí parte desses equipamentos e nós destacamos aí o propósito, né? Proteger os trabalhadores, prevenir os acidentes, né? Então, proteger esse bem maior aí, que são as pessoas. E a gente começa, então, a análise desses equipamentos já na próxima tela, analisando um pouquinho melhor sobre as diferenças e também as semelhanças entre as paleteiras e as empilhadeiras. Por mais que daqui a um pouco nós já conhecemos bem essas diferenças e essas semelhanças, é importante a gente destacar, relembrar um pouco mais para que a gente possa avançar. E a gente então começa a análise destacando as semelhanças entre as paleteiras e as empilhadeiras. Os dois equipamentos, eles podem ser tanto manuais, como também possuírem motores elétricos ou mesmo a combustão. Ambos os equipamentos são utilizados para movimentar a carga paletizada, ou seja, aquela carga que está disposta sobre um pallet ou sobre uma base de CDL. CDL a gente já conhece bem, né? O nosso container desmontável leve. Então, nós estamos falando sobre os equipamentos para movimentar essa carga que vai estar disposta dentro de containers. E em relação à diferença, qual é a diferença, então, básica entre as paleteiras e as empilhadeiras? É que as paleteiras são utilizadas para movimentar a carga na direção horizontal. Já as empilhadeiras, como o nome já diz, são utilizadas para empilhar e também para desempilhar, então, esses containers. Feita essa diferenciação aí, nós vamos analisar, então, a partir de agora, o dimensionamento, ou seja, como que se dá a distribuição desses equipamentos de movimentação de carga para as unidades. Quais são os critérios, então, para distribuir, para dimensionar esses equipamentos aí nas nossas unidades operacionais. O dimensionamento de cada equipamento, então, ele considera a demanda de serviço associada, uma vez que são equipamentos muito caros. Por exemplo, uma empilhadeira elétrica patolada para 1.600 quilos pode custar o valor de um carro novo, de um carro popular novo. Por isso, para unidades menores, são destinados os equipamentos manuais. E para as unidades maiores, então, os equipamentos manuais e também alguns equipamentos elétricos. Nós destacamos aqui na próxima tela uma informação bastante importante, ou seja, independentemente do tipo de equipamento, eles foram projetados para serem robustos, ou seja, são de fato os equipamentos muito fortes, muito potentes, muito robustos, de modo a permitirem que um único operador, ou seja, que a pessoa sozinha consiga movimentar cargas de até 2 toneladas. É muito peso, de modo que um operador possa movimentar sozinho. E é nessa capacidade de transportar essas cargas pesadas que reside os maiores riscos para os operadores. Embora o equipamento tenha sido projetado para esse fim, o risco naturalmente existe. Por isso, a importância da atenção em relação aí a alguns critérios. Os acidentes e os problemas de saúde decorrentes de processos inadequados dessa movimentação de carga são problemas tão relevantes que hoje em dia o tema da movimentação de carga é regulamentado por normas do Ministério do Trabalho e Emprego. Tamanha a importância desse tema, né? O Ministério do Trabalho e Emprego, então, acaba regulamentando esse tema. A salvaguarda dos equipamentos da movimentação de carga refere-se, então, às medidas e práticas de segurança implementadas para garantir que esses equipamentos sejam utilizados de maneira segura e também mais eficiente possível. Isso inclui, por exemplo, vamos ver, a manutenção adequada dos equipamentos, a capacitação, ou seja, o treinamento dos operadores envolvidos na movimentação de carga com esses equipamentos e a conformidade dessas atividades com as normas regulamentadoras. Como eu disse mais cedo, por exemplo, a NR11 do Brasil, a norma regulamentadora número 11 do Brasil. E nós trouxemos aqui para ilustrar um destaque de recomendação dessa norma, da NR11. Vejam o que diz.
em todo equipamento deve ser indicado em lugar visível a carga máxima permitida. Ou seja, espera-se que nos equipamentos de movimentação de carga tenha essa informação aí da carga máxima permitida, por óbvio, para evitar acidentes aí com as pessoas envolvidas e também com terceiros que possam estar ali próximo da movimentação de carga. Dito isso, mesmo com equipamentos mais simples, como por exemplo as paleteiras manuais, é importante destacar que existem riscos associados, sim. Às vezes a gente associa riscos na movimentação de carga a equipamentos mais robustos ainda, como por exemplo, vamos imaginar aqui uma empilhadeira a combustão, uma empilhadeira elétrica, e a gente pode esquecer aí que mesmo os equipamentos mais simples também podem estar associados a riscos. Por isso, é muito importante recomendações que possam evitar graves acidentes. Quando realizada de forma inadequada, por exemplo, a operação de paleteiras, de empilhadeiras, ela pode apresentar riscos significativos tanto para os operadores quanto para os demais empregados no ambiente de trabalho. Como eu disse antes, às vezes as pessoas que estão em volta, os nossos colegas que estão em volta, que nem estão executando a movimentação de carga, eles podem ser atingidos, por exemplo, pelo uso ou pela movimentação inadequada de uma carga, ocasionando aí riscos de acidente também, então, para outras pessoas. Por isso, é essencial que todos nós possamos compreender a importância de seguir as normas de segurança estabelecidas, né? Essas normas estão aí para que possam garantir, ou pelo menos nos auxiliar a garantir a segurança aí das pessoas, dos operadores envolvidos. Cláudia, Muito bem, Rafa. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar um pouco mais em cima aí desses riscos. E a primeira frase desse slide, ela já nos traz aqui uma reflexão. Segurança no trabalho é uma responsabilidade compartilhada. Então, a empresa tem a parte dela na segurança do trabalho, mas nós, operadores, né, os operadores também têm a sua parte. Aqueles que circulam na volta de quem está também operando os equipamentos também têm a sua parte de responsabilidade. Então, é preciso que todos nós adotemos uma postura proativa em relação à segurança, promovendo práticas seguras e ajudando a prevenir acidentes. Tem acidentes que podem ser evitados, né? Nós vamos trabalhar aqui no decorrer desse treinamento, aqui algumas orientações para evitar esses acidentes, porque muitos deles podem ser com algumas ações, né? Algumas pequenas práticas, a gente consegue prevenir alguns acidentes que muitas vezes podem ser bem trágicos. Então, por isso que as ações de capacitação e reciclagem do conhecimento são tão importantes. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que você está aí assistindo, que nós estamos aqui passando, relembrando, né, trazendo essas orientações, refletindo um pouco sobre os riscos, né, e tudo que envolve. Sei que muitas vezes nós somos absorvidos ali pela questão do trabalho, mas é importante a gente dar essa parada e pensar um pouco sobre a nossa segurança. E aqui, então, a movimentação de cargas, especialmente manual, apresenta diversos riscos que podem levar a acidentes e problemas de saúde para os trabalhadores. Então, tem acidentes aqui que podem ser bem graves até. E entre que alguns desses riscos que nós corremos aí na movimentação de carga, destacam-se as lesões musculares ou ósseas, né, que são aqueles esforços repetitivos, aquela postura inadequada, aquele levantamento de carga muito pesada que pode causar aí uma lesão na coluna, nos músculos, na articulação, né, aquelas dores, né, enfim. Quedas e escorregões também, que bem importante, especialmente em ambientes desorganizados ou com superfícies irregulares, né? Aqueles degraus que estão ali no meio, às vezes a gente não enxerga, né? Aquilo é perigoso também, às vezes não se dá conta, enfim, não presta atenção, pode cair, se machucar, né? Então, aquelas superfícies irregulares, escorregadias também, que pode estar molhada, ou óleo, enfim, isso tudo aqui pode prejudicar, então, a nossa saúde ou ocasionar um acidente, né? No esforço excessivo, né, que resulta aqui em fadiga muscular, é quando aquela dor nos braços, nas pernas, enfim, que a gente vai ali e faz aquele esforço maior do que as nossas condições.
E aqui os acidentes com os equipamentos também, né? Que é aquelas colisões, esmagamentos, atropelamentos, bem importante. Então, todos esses riscos aqui estão envolvidos com quem trabalha, quem manuseia as cargas, quem movimenta as cargas ou quem está também nesse mesmo ambiente. E aqui, entre as principais causas aqui de acidentes na movimentação de carga, a gente pode citar três situações, que é a imprudência, a imperícia e a negligência. E nós vamos tratar aqui cada um deles aqui bem importante. O que que é a imprudência? De repente você aí já tem uma noção do que é imprudência. E eu vou te trazer aqui o conceito. É uma falta de cuidado com as orientações e procedimentos padronizados. Ou seja, existe uma orientação, tem um procedimento e a gente não cuida, a gente não segue aquilo. Acontece quando agimos de forma precipitada e sem cautela. Às vezes é aquela situação da correria mesmo, né? Tá correndo e aí não presta atenção, enfim, não cuida, não segue a orientação. E um exemplo disso é conduzir o equipamento em alta velocidade, especialmente em áreas com pedestres, ignorando as normas de segurança. Essa atitude coloca em risco tanto o operador quanto as outras pessoas ao redor, que é aquilo que a gente já vem falando, né? Não só a segurança daquele que está operando, mas ele também precisa prezar pela segurança daqueles que estão ao redor. A imperícia. A imperícia, ela é uma falta de habilidade específica para realizar uma determinada atividade. Então, aquela pessoa ela não tem a habilidade para fazer aquilo, ela não está preparada para fazer aquela atividade. E um exemplo disso é um operador sem o devido treinamento, tenta carregar uma carga muito pesada ou mal posicionada, fazendo com que o equipamento perca o equilíbrio e tombe, né? Aquela carga tombada, né? Então, vai lá, bota uma carga muito pesada e a carga tomba. A falta de capacitação adequada pode levar a graves acidentes. Então, a imperícia ela está relacionada aí à falta de treinamento, à falta de habilidade, enfim. E a negligência? Bom, a negligência é quando nós não tomamos as devidas cautelas por displicência, relaxamento ou preguiça mental. E o exemplo disso é quando não realizar as verificações diárias necessárias nos equipamentos, como inspeção de freios, pneus, nível de combustível e, como consequência, operar em condições inseguras. A falha na manutenção pode causar acidentes, como a perda de controle ou a falha dos freios, né? Que nós já falamos lá no início que tem essas situações aí que até estão de acordo com as manutenções preventivas que a gente precisa verificar essas condições do equipamento, porque em caso de não fazê-los, elas podem sim nos ocasionar acidentes e, quem sabe, até acidentes bem graves. Rafa, e agora? Vamos para as orientações, né? Muito bem, Cláudio. Agora que nós já analisamos aí alguns riscos envolvidos na operação e as principais causas, a gente vai analisar aí agora uma relação de principais orientações para a movimentação de carga, ou seja, questões aí que estão envolvidas durante a movimentação de carga. Embora alguns desses itens que nós vamos analisar possam parecer já muito cotidianos, é importante sim relembrarmos para garantir aí a segurança de todos os envolvidos, né, para evitar acidentes durante essa movimentação de carga. E a gente começa destacando aí o item sobre as boas condições de uso. Então é fundamental, bastante importante observar se o equipamento está em boas condições de uso antes de começar a realização da movimentação de carga. A gente destacou também o item de não realize consertos nos equipamentos. Ou seja, é importante que a pessoa ali qualificada possa realizar os consertos nesses equipamentos, o técnico definido para realizar esses consertos. Qualquer necessidade de manutenção ou mesmo de reparo, ela deve ser comunicada, então, para o gestor, para que o gestor possa dar encaminhamento ali junto à equipe de manutenção para garantir aí o uso correto desses equipamentos. Não operar equipamentos defeituosos ou modificados sem aprovação do fabricante, porque isso pode ocasionar mais riscos ainda também. Bom, além de tornar o ambiente inseguro e aumentar os riscos de acidentes, negligenciar um pequeno reparo
hoje pode acarretar uma longa parada para manutenção no futuro. Então, mesmo que aparentemente seja um reparo mais simples, é importante informar para o gestor ali que o equipamento precisa daquela manutenção para garantir, inclusive, a vida útil do equipamento e também garantir a segurança ali de todas as pessoas envolvidas, né? Para evitar uma parada ainda mais longa no futuro. Além disso, nós destacamos aqui não operar o equipamento de movimentação de carga sob efeito de medicação forte ou bebidas alcoólicas, porque isso pode acarretar em risco também para os envolvidos. Não transportar pessoas no equipamento de movimentação de carga, porque o equipamento é um meio de transporte de cargas, né? Por mais que pareça ser redundante, é importante a gente destacar, então, que o equipamento não foi criado para movimentar pessoas, né? Imaginem o risco gigante se isso acontecesse. Não permitir que pessoas não habilitadas operem o equipamento. Então é importante, é fundamental que as pessoas sejam capacitadas ou mesmo orientadas, treinadas para que possam utilizar os equipamentos de movimentação de carga. Não elevar cargas mais pesadas que as indicadas nas plaquetas de identificação do equipamento. Como a gente viu lá atrás, né, a NR11 recomenda, então, que seja informado nos equipamentos ali qual é o peso máximo de transporte naqueles equipamentos. Além disso, não operar sem visibilidade. Então, garanta que você tenha visibilidade ali total para fazer a movimentação de carga, para garantir, de novo, a sua segurança e a segurança também de terceiros, de colegas que estejam em volta. Na próxima tela, nós trouxemos aí uma imagem para ilustrar algo muito importante, né? Paleteira não é patinete. Daqui a pouco alguém pensou, poxa vida, mas será que precisa dessa informação? É importante a gente relembrar, né, que a paleteira não é patinete, ou seja, a paleteira foi produzida para movimentar a carga e não pessoas. Cláudia. Muito bem, Rafa. Então vamos continuar aqui, que são muitas orientações. Então, aqui utilizar os EPIs de acordo com a área que executa a movimentação de cargas. Os EPIs são os equipamentos de proteção individual. Respeitar a sinalização e manter a área de movimentação livre de obstáculos. Então, bem importante, né? Que as áreas estejam bem sinalizadas e manter essas áreas, né? Que áreas são essas? É a área de circulação. A área que esses equipamentos vão circular, ela precisa, além de estar sinalizada, ela também não pode ter obstáculos. Não estacionar ou abandonar o equipamento em local não permitido. Então, deve ter na unidade um local definido próprio para estacionar esses equipamentos. E é neste lugar que ele precisa ser estacionado. Não deixar no meio do salão operacional, abandonado. Não estacionar com os garfos elevados. Andar lentamente nas curvas, corredores estreitos e locais por onde passam pedestres. Então, mais uma vez aqui a gente traz essa informação, né? Importante aí cuidar quando for passar, principalmente onde tem pedestres, onde tem outros colegas ali que estão circulando. Manter uma distância segura de pedestres e pontos fixos. O equipamento não deve servir de escada, bem importante, né? Ah, a pessoa tá ali, não passa muito próximo, né? Espera a pessoa sair, né? Enfim, não vai estar passando ali, ah, não dá tempo, eu consigo passar, e aí a pessoa se vira, né? Repentinamente e acontece ali um acidente. Então, espera, mantenha a distância, né? O equipamento não deve servir de escada, assim como a paleteira não é patinete, também o equipamento não é uma escada, né? As empilhadeiras também não são escada. Olhar na direção do movimento e ter sempre uma vista adequada sobre a área de trabalho. Então, novamente, a gente precisa olhar o local que nós vamos conduzir desse equipamento. Então, olha, vê por onde você vai passar, está sinalizado, não tem obstáculo, né? Eu preciso ter uma visibilidade, como o Rafa já trouxe aqui no outro slide. Então, a gente tem que ter esses cuidados para evitar os acidentes. Não estacionar em uma rampa e colocar os garfos bem no centro, embaixo do pallet. É que é bem importante. Agora a gente complementa essa informação aqui na próxima tela.
A paleteira foi projetada para levantar e transportar cargas devidamente apoiadas e equilibradas em ambas as patolas. Nunca levante ou transporte pallets ou outro tipo de carga mal distribuída entre as patolas ou apoiada em uma única patola, né? Que é aquela situação que a carga tomba. Então a gente tem que cuidar para colocar ela sempre bem centralizada para não acontecer isso, porque depois quando a gente começa a movimentar a carga, ela pode acontecer dela tombar. E aí, um acidente. Avise as pessoas antes de abaixar o garfo ou as patolas da paleteira para evitar esmagamentos, em especial dos pés. Então, se tiver alguém ali próximo, avisa que tu está abaixando. Cheque se as plataformas são seguras antes de atravessar. O timão ou o braço da paleteira nunca deve ficar deitado ou largado no chão. Evite o excesso de força. Peça ajuda quando necessário. Rafa, Muito bem, Cláudia. E a gente segue aí com mais algumas orientações para a movimentação de carga de forma adequada, né? A paleteira não possui freios, isso a gente já sabe, né? Então, ao sentir-se em risco, abaixe a carga. Fique atrás da carga quando estiver em descidas. Prepare-se para baixar a carga em caso de emergência. Então, a ideia aqui é ser proativo no sentido de cuidado, excesso de cuidado, inclusive, para evitar riscos, né? Certifique-se de que há espaço suficiente para realizar a manobra desejada. Daqui um pouco tem pouquinho espaço ali numa curva, pode ser o caso de um possível esmagamento, por exemplo. Então é fundamental garantir ali se existe espaço para a manobra, sem contar que é importante fazer a manobra ali de forma mais lenta, né? Para evitar o tombamento da carga, evitar um acidente também. Além disso, é bastante importante tomar cuidado com o piso molhado, com o piso sujo de óleo, com o piso irregular. Por quê? Porque as chances de acidentes aumentam se a gente estiver movimentando a carga sobre um piso, né, molhado, sujo de óleo ou irregular. No final dessa tela, a gente ainda destacou ali que é importante conservar, ou seja, manter firmes as mãos no braço da paleteira, para que a gente possa garantir ali o sentido correto da movimentação daquela carga. Depois, nós temos então em destaque a importância de evitar manobras rápidas, né? Conforme eu destaquei ainda agora, porque a chance de riscos de acidentes aumenta. Verificar as condições dos pallets para evitar o transporte de pallets em mau estado. Então é importante, antes de movimentar ou antes de empilhar a carga que está em CDL, a carga que está em containers, é importante garantir, verificar ali se esse CDL, se esse container está em condições de ser movimentado, se ele está em condições de ser empilhado, inclusive para evitar ali um possível acidente. Guardar o equipamento no local adequado e que foi definido para isso. Então, agora a ideia é de garantir ali a organização do espaço de trabalho, né, para garantir o acesso rápido a esses equipamentos também. Nunca estacione o equipamento obstruindo saída de emergência, obstruindo hidrante, obstruindo extintor de incêndio, obstruindo painéis elétricos ou mesmo obstruindo o trânsito de pessoas. Então é importante a gente ter esse cuidado também. Agora, nós destacamos, se você tiver que andar de costas, olhe para trás antes, porque dependendo da manobra ali, talvez seja necessário então andar de costas durante uma manobra, é importante olhar para trás antes. Sempre frear e acelerar suavemente o equipamento para não derrubar a carga. Não andar costurando entre os obstáculos. Estacionar sempre com o suporte de cargas completamente abaixado, rente ao chão. Isso também garante uma segurança maior ainda durante essa operação, que é arriscado. E ao transportar a carga, manter a base a pelo menos 15 ou 20 centímetros do solo em caso de terrenos regulares. Cláudia. então, Rafa, aqui nós trazemos um ponto de atenção.
Nunca movimente a carga com garfo da empilhadeira elevado. Mesmo sem carga, para movimentação horizontal, o garfo da empilhadeira deve estar rente ao chão. É também importante aqui não estar com aquele garfo assim elevado. Importante é que ele esteja sempre rente ao chão. Porque aqui pode acontecer também outro risco, né? Se chegar muito perto de uma pessoa, né? Daí bate lá na canela da pessoa. Então vamos cuidar isso, que nunca esteja aí com esse garfo elevado. Mais algumas orientações aqui. Parar obrigatoriamente em cruzamentos e ao fazer uma conversão, dando preferência para empilhadeiras e paleteiras carregadas. Então, se tem uma circulação, né, uma unidade maior, que tem uma circulação maior de equipamentos, então aquele equipamento que está vazio, ele para sempre e dá preferência para aquelas que estão carregadas, né? E sempre nos cruzamentos precisa parar. Ah, não, mas não vem vindo nada, eu dei uma olhadinha ali, dá para tocar. Não, para. Olha, a gente falou várias vezes aqui, né, que tem que ter visibilidade, que tem que conhecer, tem que olhar o local que tu vai movimentar. Então, em cruzamentos não é diferente. Para, olha com calma, vê se não tem, não vem vindo outras empilhadeiras, outros equipamentos, para não dar aquele choque ali, além de derrubar a carga, ainda pode também ocorrer um acidente e machucar as pessoas. Conduzir com cuidado quando recolher ou largar uma carga. Então, é sempre bem importante ter bastante atenção. Eu vou recolher uma carga agora, ou eu vou largar uma carga, sempre com muito cuidado. Muito bem, agora a gente vai para as orientações específicas de equipamentos elétricos. Então, nós temos aí algumas orientações um pouco diferenciadas, e é isso que nós vamos destacar agora nessa tela. Vejam, seguir as orientações do fabricante para a troca e também para a recarga das baterias, obedecendo os períodos de descanso. Nunca utilize a bateria até o final da carga. Isso vai reduzir muito a vida útil da bateria e do equipamento. Então, esses dois primeiros itens relacionados à bateria do equipamento elétrico. Não obstruir o aviso sonoro para carregamento da bateria do equipamento. Então, se o aviso sonoro foi produzido para sinalizar essa informação, é importante manter ele desobstruído, né, para nos facilitar esse controle. Além disso, não deixar os equipamentos elétricos estacionados com a chave na ignição, porque é um risco, aumenta as chances de acidentes caso o veículo seja ligado. Acionar o botão de parada de emergência em caso de emergência ou em caso de acidente. Então, do mesmo modo, o botão foi feito para ser usado em casos de emergência, né? Em resumo, gente, para a gente finalizar, fechar esse nosso estudo, a salvaguarda e o uso adequado dos equipamentos de movimentação de carga é fundamental para garantir a segurança e a eficiência no ambiente de trabalho. Seguir as diretrizes da norma regulamentadora número 11, como, por exemplo, a capacitação dos operadores, a manutenção regular dos equipamentos e a organização do ambiente, ajuda a minimizar riscos e também ajuda a proteger a integridade física dos trabalhadores. Implementar essas práticas contribui para um local de trabalho mais seguro para os envolvidos e, naturalmente, mais produtivo também. Cláudia, Então, Rafa, vamos fazer a nossa verificação de aprendizagem. Agora que nós já estudamos as orientações, vimos as normas, os riscos, os investimentos, agora vamos para a hora da prova. Então, você que está aí nos assistindo, junto com seu gestor, então, nesse momento, eu quero te convidar a pensar sobre esta pergunta aqui que a gente está trazendo, que são quais são as principais orientações que devemos seguir para o uso das paleteiras. Então, nós trouxemos aqui, né, intercalando entre o Rafa e eu, diversas orientações aí para esse uso. E nós queremos agora que você pare aí, quem sabe, se o gestor quiser pausar o vídeo também, dar um tempinho maior para o pessoal pensar e trazer aquilo que lembra aqui do que a gente falou. E eu aqui vou dar alguns segundos para que vocês pensem aí nessa resposta. E quais são as principais orientações aí que devemos seguir
para o uso das paleteiras? Bom, espero que vocês tenham lembrado de algumas aí dessas orientações, mas eu vou trazer a resposta, né, Rafa? Vamos trazer a resposta aqui, vamos ver se vocês lembraram dessas ou também se lembraram de outras, afinal, são muitas as orientações. Uma dessas orientações que nós trouxemos aqui era: avalie o peso e condições da carga, conheça a capacidade do equipamento, tome cuidado com os demais colaboradores, fixe a carga adequadamente no garfo e redobre a atenção ao trabalhar com outros colaboradores. Então, foi isso que nós trouxemos aqui, né? Que é bem importante aí conhecer, não exceder, né, o peso, né? Aquilo que foi planejado para aquele equipamento, né? Que não coloque mais peso do que é o adequado, né? Que tome cuidado sempre com os outros colegas, né, que estão ali transitando, enfim, que estão trabalhando naquele local. Sempre colocar aí a carga bem correto, né, bem centralizada no garfo e redobrar a atenção, né, também é que a gente traz duas vezes aí, redobrar. Tome cuidado e redobre esse cuidado quando estiver aí com outros colaboradores. E agora, Rafa? Agora nós temos mais uma pergunta aí em relação ao estudo de hoje, né? Qual a diferença entre a imprudência, a imperícia e a negligência? São questões aí de causas, né, de acidentes. Então, do mesmo modo, pensem aí por alguns segundos, conversem entre vocês, entre os colegas, com o gestor, pensando, relembrando qual é a diferença entre imprudência, imperícia e negligência. Cláudia, traz para a gente aí a resposta em tela e vamos relembrar então esses conceitos. A imprudência, como nós estudamos, é a falta de cuidado com as orientações, a falta de cuidado com procedimentos padronizados. Ela acontece quando nós agimos de forma precipitada, sem cautela. Já no caso da imperícia, nós estamos falando da falta de habilidade específica para realizar determinada atividade. E, por fim, a negligência é quando não tomamos as devidas cautelas por displicência, por relaxamento, por preguiça mental. Desse modo, então, nós finalizamos o estudo do tema de hoje e eu vou passar agora para a Cláudia nos trazer as orientações finais, inclusive sobre como registrar a participação nesse TDT. Cláudia. Muito bem, Rafa. Então, aqui nós trazemos o nosso QR Code, que tem o link para avaliação de reação. É importante que todos realizem a avaliação de reação, porque é só dessa forma que será registrada as horas aulas. Então, é importante. Se alguém não conseguir o QR Code, também vai estar sendo disponibilizado ao gestor, e aí então ele passa o link, né, para que possam responder, mas é bem importante que a hora-aula só vai ser registrada através do preenchimento dessa avaliação de reação. Eu aproveito aqui para deixar o meu agradecimento, espero que todos façam bom proveito aí desses conteúdos que nós trouxemos. Muito obrigada, tenham todos um bom trabalho.